Como criar controle de vendas no Excel passo a passo, aula 22. Vamos dar continuidade ao nosso projeto controle de vendas no Excel passo a passo. Então, o nosso canal programado Excel VBA tem uma meta simbólica para este ano de chegarmos aos 20 mil inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda, a você que gosta do nosso trabalho e tem aprendido conosco de forma gratuita a ser produtivo no Excel, seja utilizando fórmulas, seja utilizando a linguagem Visual Basic for Application, o VBA, seja utilizando gráficos como dashboards. Então, o nosso canal programado Excel VBA é focado em ensinar Excel e compartilhamos conteúdos gratuitos todos os dias. Então, conto com a sua ajuda para que possamos bater essa meta de 20 mil inscritos. Então, compartilhe o nosso conteúdo, seja no Facebook, no WhatsApp ou no Telegram. Nas redes sociais que você faz parte dos grupos de Excel. Então, vamos chamar aqui o nosso formulário e entender o que é que vamos estar aprendendo na aula de hoje. Vou chamar aqui o nosso formulário e na aula de hoje eu tenho aqui a nossa aba gerar etiquetas, de onde paramos. Temos aqui dois list box e a gente vai estar programando os mesmos para que a gente possa estar gerando as etiquetas. Então, quero dar um feedback antes de começarmos o conteúdo da aula de hoje. O nosso amigo aqui, o Orlando Luiz, diz: parabéns pela aula. Percebi que o erro de baixo de quantidade ocorre só quando você colocava a quantidade pelo Speed Button. E o nosso amigo aqui, Carlos, bastante ativo aqui do nosso canal, diz: muito bom, Gleice, parabéns. O amigo Orlando percebeu que estava dando erro quando adicionava a quantidade pelo Speed Button. Bom, para que você entenda o que eles se referem, fizemos na aula 19 um ajuste na nossa programação, tanto na aula 19 como na aula 20, perfeito? Então, o que acontece aqui para que você entenda? Se eu vim aqui na minha aba vendas e simular nossas vendas, a quantidade em estoque não estava batendo quando eu adicionava ou quando eu excluía o produto, perfeito? Então, só para enfatizar que eu não mexi em nada na programação do Speed Button. O Speed Button é esse controlezinho aqui, Então, conforme eu vou clicando para cima, ele vai aumentando. Conforme eu vou clicando para baixo, ele vai diminuindo. Então, eu quero só fazer uma observação que, com relação ao Speed Button, eu não percebi erro algum, beleza? Então, era isso que eu queria enfatizar. Então, vamos lá para o que interessa para a aula de hoje. Bom, eu tenho aqui dois list box e esse primeiro list box eu quero visualizar o que eu vou estar pesquisando. No list box abaixo, eu vou querer, obviamente, adicionar de um list box para o outro as etiquetas que eu vou querer gerar. Porque a ideia é ter um list box auxiliar esse de baixo. Para quê? Para que eu possa adicionar vários produtos distintos e gere várias etiquetas de vários produtos. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer aqui, Então, vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor, e vou clicar em Visual Basic. Bom, vou clicar aqui em exibir, meu Project Explorer, o meu formulário é esse FRM principal, e eu vou estar trabalhando aqui com a nossa page, o nosso controle multipage, e com a minha última page aqui, a page code barras, observe, a page code barras. Então, vou clicar aqui na mesma, e aí o que eu vou estar fazendo, Bom, ao clicar nela, então, vamos aqui verificar o nome dos nossos list box, Então, deixa eu clicar aqui sobre o mesmo. Então, esse list box aqui, deixa eu verificar o nome dele. Ele é o meu, nesse momento ele está com o nome padrão, list box 1. E esse aqui abaixo, provavelmente está com o nome também padrão, list box 2. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é dar nomes mais intuitivos. Então, vou selecionar esse list box e vou chamar ele de list, vou colocar list etiquetas. E o de baixo, simplesmente eu vou utilizar o mesmo nome e vou colocar aqui o 2, beleza? Eu vou utilizar o mesmo nome do meu list box. Deixa eu selecionar aqui o mesmo. Vou substituir pelo nome anterior e vou colocar o número 2, só para diferenciar. List etiquetas e o list etiquetas 2. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui na guia exibir, na minha caixa de ferramentas e vou pegar uma caixa de texto. Caixa de texto, selecionei aqui a mesma. E vou contornar ela aqui, Bom, a ideia é digitar o código produto e trazer tudo relacionado a esse código produto. Bom, então vamos lá, O que eu vou fazer mais aqui, Bom, o que a gente pode fazer aqui para ficar mais claro? Vejamos aqui, Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a fazer pesquisa por parte do nome. Seja em uma determinada coluna, como seja em várias colunas do list box. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa base de dados para ficar mais claro. Na minha base de dados,
observe que nenhum código de produto se repete. Então vamos imaginar aí que eu vou querer gerar etiquetas de vários produtos distintos. Então vamos partir do princípio que eu vou pesquisar exatamente por código que está na minha coluna A, observe, na minha primeira coluna, e de acordo com o que eu digitar lá naquela text box. Se você quiser fazer uma adaptação, pesquisar para uma outra coluna ou por várias colunas, basta você seguir as aulas anteriores. Na descrição desse vídeo tem a nossa playlist completa. Então vamos lá, esse text box eu vou chamar ele de txt pesc etiqueta. Lembre-se que o nome aqui é o nome que a gente bem entender, beleza? Então sempre procure dar um nome intuitivo ao seu objeto. Eu, por padrão, tenho o hábito de colocar um underline entre uma palavra e outra, mas você pode estar juntando tudo. O que não pode fazer é deixar espaçamentos. E o que a gente vai fazer aqui, ó? Bom, vamos colocar também uma label aqui abaixo só para mostrar a quantidade de registros pesquisados e a quantidade de registros adicionados, beleza? Então vamos ver o seguinte, ó. Deixa eu pegar esse objeto, observe que eu vou clicar em qualquer área aqui do form, cliquei de leve e vou arrastar o meu cursor. O botão esquerdo do mouse selecionado, vou lá e arrasto e consigo selecionar mais de um objeto ao mesmo tempo. Então vou descer aqui um pouquinho e vou reposicionar aqui uma label. Então vou clicar aqui em exibir, caixa de ferramentas e a label é esse controle aqui, ó, o A, ou seja, esse rótulo. Cliquei sobre ele, vou contornar aqui o mesmo, vou clicar sobre ele, propriedades. E aqui tá o nome do meu objeto, ó. Então lá, quando eu coloquei o cursor, você viu que apareceu o nome rótulo e tá aqui o name dele, ó, label. E o label 17. Então como eu vou manipular ele via código, eu também vou dar um nome intuitivo para ele, ó. Eu vou chamar esse aqui de LBL etiqueta. LBL etiqueta. E também vou fazer o que, ó? Bom, vamos também colocar uma label abaixo do outro, ó. Abaixo do meu outro list box. Então deixa eu copiar esse daqui, vou dar o Ctrl C. E vou também colar a... Então, vou dar aqui o Ctrl V. Observe que ele está copiado em memória. Tinha copiado esse objeto aqui abaixo. Então, vou colar aqui, ó. Observe, ó. Então, vou clicar sobre ele. Propriedades. E vou dar um nome também intuitivo ao mesmo. Qual era o nome do anterior? Que é esse daqui. Observe que eu acabei de selecionar novamente. O label 17. Então, ele está com o nome LBL Etiqueta. Então, vamos copiar aqui esse nome. Deixa eu voltar aqui para a minha janela do Visual Basic Edito. Deixa eu copiar aqui este nome e simplesmente vou dar o Ctrl C, vou colar sobre este outro e claro, vou alterar alguma coisa, já que eu não posso ter objetos com o mesmo nome, ó. Vou chamar ele de LBL etiqueta 2, ó. Então esse daqui é o meu list etiquetas e esse aqui é o meu list etiquetas 2. Esse daqui é o meu LBL etiqueta e esse aqui é o meu LBL etiquetas 2, ó. E esse aqui o meu txt pesquisa etiqueta. Bom, eu poderia simplesmente copiar toda a programação de um outro código que já criamos aqui nessa playlist e passar a você fazer algumas adaptações. No entanto, para que eu não faça isso direto em outros objetos, eu vou fazer o que? Eu vou lhe ensinar passo a passo, beleza? Então vamos lá. Vamos tentar aqui ser de uma forma objetiva, ó. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Ao dar um duplo clique, vai vir aqui para a janela do Visual Basic Edito. E observe, ó, eu estou dentro da onde, ó. Deixa eu só voltar aqui para que você veja, ó. Então, se eu der um duplo clique nele, eu vim aqui para essa janelinha do módulo do meu próprio formulário e eu estou dentro do evento Change. Conforme eu digite, ele já executa uma ação. Então, não é isso que eu quero fazer. Eu só quero pesquisar se eu pressionar o Enter ou Tab, eu sair do campo. Então, eu vou mudar do evento Change para o evento After Update. Ou seja, ele só vai fazer uma ação quando for atualizado o campo. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o que, ó. A minha busca vai partir de qual linha? Vai partir da minha segunda linha, já que a minha primeira é o cabeçalho, ó. Então, entendido isso, eu vou criar uma variável e vou passar um valor para a mesma, ó. Então, vamos lá. Din, vou chamar essa variável de lim. E ela vai ser do tipo as integer, ou seja, do tipo inteiro, ó. Deixa eu voltar aqui ao comando. Então, deixa eu voltar aqui ao comando do tipo integer. As integer, perfeito? Vírgula. E aí, a minha segunda variável, para que eu declare na mesma linha, eu vou chamar ela de linha listbox para incrementar as minhas linhas do listbox. E também vai ser do tipo integer, ó. Bom, a priori eu vou precisar apenas dessas duas variáveis, se eu precisar de mais alguma a gente declara depois. E aí o que eu vou fazer, ó? Bom, primeira coisa eu vou fazer uma pesquisa, beleza? Então, vamos lá, ó. Observe o que eu vou fazer, ó. Vou colocar aqui a minha estrutura with, ou seja, com
which, com, que quer dizer com quem. Deixa eu só corrigir aqui a digitação. Which, que quer dizer com quem. Vou utilizar aqui o meu plan, não me lembro se é planilha ou plan. Vamos colocar aqui planilha e depois eu vou lhe mostrar o porquê, ó. Vou dar um enter. Observe que a minha inicial ficou maiúscula. Isso quer dizer o que? Que ela reconheceu. Bom, quem é esse planilha 1? Planilha 1 é esse carinha aqui, ó, o meu BD. E como eu tenho feito nessa playlist, eu tenho sempre reforçado que eu não vou manipular esses nomes aqui via código, ó. Esses nomes que ficam nas minhas abas, eu posso manipular via código. No entanto, o que é que vai acontecer se eu fizer isso? Se o meu usuário vir aqui e alterar qualquer um desses nomes e eu tenha utilizado eles via código, o que é que vai acontecer? Que o meu código não vai rodar mais. Então, para evitar essa situação, eu vou utilizar o codename, o nome de batismo de cada um objeto desse. Cada uma dessas plantas tem um codename. E eu vou mostrar a você, caso você seja essa sua primeira aula. Então vamos lá. Exibir o meu Project Explorer. E tá aqui, ó. Esse planilha 1 que eu estou informando aqui é esse carinha aqui, ó. Fora do parênteses, ó. Planilha 1. Então esse é o codename do meu BD, que é aquela planilha lá que eu armazeno os nossos dados. Perfeito? Então vamos lá. Entendido isso, eu vou colocar aqui o comando activate. E vou colocar o que agora? Ó. Which o que? Com o meu listbox, ó. Como eu não sei o nome do listbox, eu até sei, mas é sempre fácil que quando a gente for digitando, ele vai nos auxiliando. Eu coloco esse meu mi ponto, ó, mi ponto, e aí eu vou digitando, ó, list, e tá aqui, ó, já me sugeriu, ó, list etiquetas. Bom, eu estou utilizando agora um it aninhado dentro de um outro. Isso quer dizer o quê? Que quando eu coloco agora um ponto, eu estou acessando as propriedades de quem? Não mais, a partir desse momento eu não estou mais acessando as propriedades desse primeiro objeto aqui, ó. E sim, eu estou acessando as propriedades desse segundo objeto, ó. Se eu vier aqui acima e colocar um ponto, agora eu estou acessando as propriedades desse objeto aqui acima, beleza? E não mais desse abaixo. Então, o que está entre um it e outro é o que limita as propriedades do mesmo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Aqui deu um errozinho porque eu coloquei um ponto e saí do comando. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? O primeiro comando que eu devo fazer é limpar o meu listbox. Para quê? Para que ele não traga uma pesquisa junto com a pesquisa anterior. Então, primeiramente eu vou limpar. Vou utilizar aqui a estrutura do until. Ou seja, faço até. Ou seja, vamos fazer aqui uma procura. E eu vou procurar na minha cells, observe, ó, na minha cells, vou chamar aquela nossa variável lim que eu declarei aqui acima. Deixa eu voltar aqui para o nosso comando. Essa nossa variável lim, vou manipular mesmo e também tenho que passar um valor inicial para ela, senão vai dar um erro no nosso código, ó. Então, vai dar, vou colocar aqui primeiramente a estrutura, ó. Depois a gente passa um valor. A minha variável lim, e ela me pede o que? O meu argumento, ó. Ela me pede o row index e o column index, ou seja, a parte de qual linha e a parte de qual coluna, e em qual coluna eu vou buscar essa informação. Bom, eu vou procurar na minha variável lim, que vai parte de 2, e a minha coluna eu vou utilizar a coluna 1. Eu poderia utilizar qualquer uma coluna na minha base de dados, desde que ela não estivesse vazia, perfeito? Então eu vou utilizar a coluna 1 porque é a coluna padrão minha aqui é onde eu cadastro os produtos. Então é uma coluna que eu tenho certeza que sempre eu vou cadastrar o código produto. E eu vou verificar se ela é diferente de vazia. Na realidade eu vou colocar faça enquanto ela for igual a vazia, perfeito? E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Observe, ó. Vamos passar um valor para a minha variável lim, para que não dê um erro no nosso comando, ó. A minha variável lim vai partir de 2, já que eu lhe falei que a minha primeira linha é o nosso cabeçalho, ó. Então deixa eu apagar só isso aqui e ajustar, ó. Perfeito? Então vamos lá. Entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Bom, a partir desse momento eu vou utilizar aqui, ó, uma estrutura if e eu vou pesquisar o que, ó? Bom, eu vou retornar o que? Eu vou retornar o que eu tiver digitado naquele meu objeto, e listado para o meu listbox. Nesse caso aqui eu vou utilizar um comando para trazer exatamente o que eu digitei, beleza? Então vamos lá. Basta eu fazer o que aqui, ó? Vou utilizar minhas cells, abro meu parênteses na minha variável lim da minha coluna do 1, porque na mesma coluna que eu vou buscar informação, tanto na coluna que eu estou utilizando como critério, como é a mesma coluna que eu vou verificar que é a informação, beleza? Eu poderia utilizar 2, 3, poderia utilizar qualquer outra coluna, desde que fosse nessa coluna que eu estivesse buscando a informação. Então, por coincidência, tanto a coluna que eu estou utilizando como critério para fazer a minha varredura até encontrar uma célula vazia, também será na mesma coluna que eu estou buscando a informação. Então, o que é que eu vou colocar aqui é o meu comando, ó. Meu mi.txt
pesque etiqueta, ó. E eu vou colocar o nosso tem. Vou colocar só o ponto texto aqui para garantir. E o nosso tem, ó. Ou seja, eu vou fazer uma varredura até encontrar uma célula vazia. Enquanto ele não encontrar uma célula vazia, ele vai percorrendo. O meu cursor aqui, ó, vai partir da minha célula 2 e ele vai percorrendo isso aqui, ó. Ou seja, tudo que ele encontrar no meio do caminho, ele vai trazendo para dentro do meu list box, desde que atenda o meu critério. O meu critério é o que eu digitei lá na text box, ser de acordo com a informação que tiver nessa coluna. Se eu tiver digitado o número 6, só vai trazer o número 6. Se eu tiver digitado 66, vai trazer só o 66, beleza? Então aqui não é pesquisa por página, não, é uma pesquisa exata. O que eu digitar nesse objeto, se contiver nessas cells dessa linha da coluna 1, vai ser retornado. Legal? E aí, claro, agora eu vou precisar adicionar essas informações ao list box. Então eu vou utilizar o meu add item. O add item vai fazer o adicionamento dessas informações. No entanto, eu vou precisar visualizar. Então, para isso eu vou utilizar a propriedade list do meu list box, ó. E o meu list, ele me pede o pivot index e o pivot column, que nada mais é do que a linha e a coluna do meu list box. Só enfatizando a você que tanto a linha como a coluna do list box, os valores iniciais atribuídos a ela são os valores de 0. Isso quer dizer o quê? Que eu vou utilizar a minha variável linha listbox, que também eu ainda não dei valor para ela, eu também devo dar a minha variável linha listbox, vírgula, e a minha coluna 0. Ou seja, eu quero retornar para essa primeira linha do listbox e para essa primeira coluna do listbox a informação que tiver na minha cells. Abro o meu parênteses da minha variável linha da minha coluna número 1. Ou seja, o que eu encontrar nesse meio caminho, que estiver na minha linha, que vai partir de 2, da minha coluna 1, vai ser retornado para a minha variável linha listbox, que vai partir de 0. Vou até copiar aqui a mesma e vou passar um valor para ela, ó. Para que eu possa fazer dessa forma, observe, ó. Se eu fizer dessa forma aqui, ó, igual a 0, vou dar um enter, observe que ele não aceita, ó. Era esperado fim da instrução, ou seja, dessa forma aqui eu não consigo passar o mesmo, embora sejam duas variáveis distintas, eu não consigo passar valores na mesma linha. Se eu vim aqui colocar 2 pontos, observe, ó, o VBA vai aceitar. Legal? Observe aí. Se você já gostou dessa dica, dá um gostei no nosso vídeo, ó. Perfeito? Então agora, em uma única linha, eu consigo colocar mais de um valor consigo manipular mais de uma variável, ó, passando valores para as mesmas, ó. Legal? Então o que é que eu vou enfatizar aqui? Observe, ó. Vou colocar aqui o meu end-if para fechar essa estrutura if. Então esse end-if aqui pertence a esse if. Se você entender esse conceito aqui, vai ficar mais fácil eu replicar para as demais colunas do meu listbox. Então, primeiramente, eu vou fazer apenas essa coluna, ó. Se eu utilizei aqui a estrutura do until, eu tenho que fechá-la com o meu loop. Então, eu vou colocar aqui abaixo do meu end-if o nosso loop, ó. Observe que eu iniciei essa estrutura com um it e um segundo it. Então, obviamente, eu vou colocar tanto um it aqui, um end with, na realidade, end with, ou seja, fim do meu with, ou seja, fim do meu com, e um outro end with aqui, ó, um fechando o outro, ó. Perfeito? Um detalhe interessante, se eu não incrementar as linhas do meu listbox e da minha planilha, possivelmente eu vou ficar preso no loop infinito. Então, isso daqui é algo que, quando eu comecei a aprender VBA, é algo que ficou bem complicado eu poder entender, perfeito? No entanto, você há de concordar comigo, ó. Se a minha variável lim vai partir de 2, que é a variável que vai incrementar as linhas da minha planilha, e a minha variável linha listbox, que vai incrementar as linhas do meu listbox, vai partir de 0, se eu não incrementar, isso quer dizer o quê? Se eu não aumentar o valor, eu sempre vou ficar na mesma linha. Ou seja, vai me causar um loop infinito. Eu nunca vou conseguir avançar para as próximas linhas. Então isso daí foi algo que demorou um pouquinho para entrar na minha cabeça quando eu comecei a aprender a VBA. E talvez, se você tem essa dificuldade, utilize o campo de comentários aí. Divida comigo aí as suas dificuldades em aprender essa linguagem, beleza? Então vamos lá. Para que fique mais fácil e agora de forma prática, simplesmente eu vou dizer o que? O meu comando, ó. A minha variável linha listbox, eu preciso incrementar ela. Então, para que eu possa incrementar ela, eu vou dizer que ela é igual a ela própria. Observe, eu estou dizendo que a minha linha listbox é igual a ela própria, ó. Linha listbox mais 1. Isso vai fazer com que toda vez que ele fizer um laço, ele valha um valor a mais. Isso vai me garantir que eu consiga mudar de linha dentro do listbox. Se eu não fizer esse comandozinho aqui, eu vou sobrescrever sempre os dados na primeira linha do listbox. Então, com esse carinha aqui, eu vou conseguir mudar de linha do listbox. E também eu preciso de mudar das linhas da minha planilha, porque eu estou dizendo lá para o nosso comando que a minha lim parte de 2.
para aquela porta valer 3, valer 4, 5, 6, por aí vai, eu preciso também incrementar ela. E aí você pode estar se perguntando, então basta eu vir aqui digitar lim igual a lim mais 1. Até tá certo. No entanto, qual é o erro aqui? Dessa forma aqui, eu só estou incrementando a minha variável lim igual a lim mais 1 se ele atender o meu critério, ó, e não é isso que eu quero. Como eu quero mudar de linha independente da minha planilha, independente se eu encontrar informação ou não, eu tenho que tirar daqui de dentro do meu end-if e colocar aqui abaixo. Ó. Outra coisa que também, confesso a você, que quando eu comecei a aprender VBA, foi algo que demorou um pouco para entender, perfeito? Incrementar as linhas da planilha, incrementar as linhas do listbox e aonde colocar os comandos. Mas agora fica bem claro a você que possa estar aprendendo a partir de agora. Ó. Se eu colocasse esse lim igual a lim mais 1 dentro desse comandozinho aqui, dentro da estrutura if and if, o que aconteceria? Eu só conseguiria incrementar as linhas da minha planilha se esse critério aqui fosse verdadeiro. Ó. Então, independente se é verdadeiro ou não, eu preciso mudar de linha. Ó. Eu preciso mudar da linha 2 para a linha 3, 4, por aí vai. Para quê? Para que eu possa percorrer todas as linhas da minha planilha e verifique linha por linha. Se eu não fizer isso, eu só vou estar incrementando a cada linha que ele encontrar o valor. E possivelmente eu vou estar salteando linhas. E não é isso que eu quero. Eu quero varrer linha por linha. Encontrou a informação, joga para dentro do listbox. Então a lógica é essa. Lembra que a gente colocou uma label abaixo do meu listbox? Então vamos manipular ela. Ó. Aonde é que eu faço isso? Eu poderia vir aqui e manipular ela. No entanto, é mais simples eu fazer da seguinte forma. Ó. Aqui, acima desse end with, lembre-se que esse end with pertence a quem? Ó? Deixa eu mostrar a você. Esse end with aqui pertence a esse with. Ó. Ou seja, se eu colocar um ponto aqui, eu vou ter acesso às propriedades de quem? Desse cara aqui, ó, o list B pesquisa. Se eu colocar um ponto aqui abaixo desse outro, entre esses dois end with, se eu colocar um ponto, eu vou ter acesso às propriedades desse planilha 1. Ó. Então, como eu quero manipular uma propriedade ainda desse listbox, eu vou fazer o seguinte, ó, mi.lbl, que é a minha label, etiqueta, .object, a label não tem a propriedade texto, então eu vou utilizar aqui a propriedade object, vai fazer o mesmo sentido para essa funcionalidade, e vou atribuir o que a ela. Observe, ó, vou colocar apenas um ponto, e agora eu estou acessando as propriedades do meu listbox, ó. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o meu comando? Eu estou contando os itens listados nele, ó, list count, contagem listada, ó. E aí eu estou contando quantos registros estão exibidos para mim. Para quê? Para que eu visualize naquela label quantos registros tem listados nela, beleza? E como eu não quero ver só o número, eu quero também trazer um texto junto dele. Então basta utilizar esse comercial para concatenar essa informação. Aqui, como é um texto, eu coloco entre aspas duplas. Vou dar um espaçamento para não aglutinar a contagem dos registros com o meu texto. E aí eu boto o texto que eu bem entender. Aqui está entre aspas duplas, eu posso escrever o que eu bem entender, que aqui não vai ter problema, beleza? Então vamos botar aqui, ó, registro ou registros encontrado ou encontrados. E fecho aspas duplas, ó. Deixa eu só corrigir aqui, ó, encontrados. Vou dar o Ctrl B para salvar aqui nosso projeto. Eu poderia também clicar aqui nesse disquete, ia funcionar da mesma forma. E vamos aguardar aqui que ele salve e vamos fazer um teste, ó. Creio eu, vamos dar aqui uma olhada rápida aqui no comando. A priori, deixa eu voltar aqui no comando, a priori, creio eu que vai estar funcionando. Então observe, ó, tá aqui o nosso comando, eu dei uma olhadinha aqui rápida, acho eu que não esqueci de nada, mas vamos fazer o teste. Se tiver esquecido de alguma coisa, a gente faz a correção, ó. Então vamos executar por aqui. O meu formulário já está aberto por trás dessa janela do Visual Basic Editor e tá aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou digitar aqui alguma coisa que contém lá na minha base de dados. Vou colocar o número 3. Vou dar um Enter. Observe que retornou um 3 aqui, ó. Legal? Se eu vim aqui digitar, por exemplo, um 4 e der um Enter, vai retornar o 4. Não sei se você entendeu a lógica. Por que está trazendo apenas uma coluna? Primeira coisa, porque eu só busquei a primeira coluna da minha planilha e retornei para a primeira coluna do listbox. Não está trazendo mais porque a gente vai fazer isso assim que eu fechar o formulário. Perfeito? Então, vou descarregar aqui o meu formulário. Lembrando que esse listbox, ele inicializa com padrão de 1. Lembrando que eu copiei esse listbox aqui de uma outra aba minha, ó. De outra aba que eu já configurei o mesmo. Ou seja, ele aqui herdou as configurações. Se por acaso você está adicionando o primeiro listbox ao seu projeto, o que é que vai acontecer? Ele vai, se eu clicar sobre ele, observe, ó. Se eu clicar sobre ele,
o seu aí, se você tiver adicionado o primeiro list box ao seu objeto, ao seu formulário, o column count vai estar com a quantidade padrão, que seria de 1. No meu caso aqui eu digitei o número 8, perfeito? E o meu column width, possivelmente no seu, vai estar vazio. Então, se eu quero definir valores às minhas colunas no list box, basta eu vir aqui no column width e colocar o valor de cada coluna individual. E colocar esse ponto e vírgula para separar entre uma e outra. Se eu não informar a largura, por padrão ele vai carregar com uma largura padrão. Perfeito? E um outro detalhe interessante, vamos descer aqui um pouquinho. Esse meu list style, o meu list style plain, ele só permite a seleção de um item. Então deixa eu mudar esse carinha aqui para option. Se eu mudar para option, ele vai aceitar apenas um item. Então, como eu vou, nesse caso aqui, eu vou deixar como option, vou conseguir selecionar apenas um item por vez, já que eu só vou retornar exatamente o que eu pesquisei. Se eu precisar selecionar mais de um item por vez, o que é que eu faria? Com esse objeto aqui selecionado, eu deixaria aqui como plain. Na realidade, eu deixaria como option. Se eu deixar como option, observe, vou deixar como option mesmo. Vou deixar como option e aí eu lhe mostro de uma outra forma. Deixa eu mostrar. Vamos primeiramente só trazer aqui os dados. E aí a gente volta aqui nas configurações, beleza? Então vamos lá. Observe, desenvolvedor, Visual Basic. Então agora eu quero retornar, eu só estou retornando a primeira coluna. Eu quero retornar a segunda, a terceira, a quarta. As colunas que eu precisar para gerar a minha etiqueta. Então na minha etiqueta vai o quê? Aqui eu tenho que definir quais as informações que vai na minha etiqueta. Vai o meu código, vai a minha descrição do produto, possivelmente vai a marca, talvez a unidade medida. Vamos colocar a unidade medida também, Aí, a quantidade não vai, porque a quantidade aqui é a quantidade que eu tenho em estoque, não vai. Vai o meu valor unitário, Ou seja, vai quais colunas. Deixa eu pintar aqui as colunas que vai na minha etiqueta, Vai essas três, essa quarta, essa quinta. Ou seja, vai apenas 5 colunas, Então, essas 5 colunas que eu selecionei aqui, destaquei, são as que vão na minha etiqueta, Então, deixa eu só colocar uma outra corzinha aqui de fundo, Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Vou mudar apenas a cor da fonte, Deixa eu mudar novamente aqui. Peço desculpa a você, eu tô com alguns problemas aqui na minha máquina. E por isso que ele dá esses lagzinhos aqui, Bom, agora sim ficou, Então, em amarelo aqui está destacado as colunas que eu vou utilizar para gerar as nossas etiquetas, perfeito? Então vamos lá, Entendido isso, vou voltar aqui em desenvolvedor, Visual Basic, desenvolvedor, Visual Basic. E aí, lembre-se, não vou precisar de todas essas colunas não. Então, o que é que eu vou fazer aqui, Vou carregar a primeira, segunda, terceira, quarta. Não vou precisar da quinta e vou pular para a sexta, beleza? Esses números que eu estou falando são as colunas da minha planilha, Primeira, segunda, terceira, quarta e sexta. Não precisa da quinta. Lá no meu list box, a ordem será de outra forma, Observe, duplo clique nesse comando. Então, basta eu copiar o que, Se você entendeu isso aqui, o que é que eu fiz, Eu trouxe para a minha primeira linha, eu trouxe para a minha linha do list box, para a primeira coluna, a informação que estiver na minha linha da minha coluna 1. Ou seja, eu estou pegando a informação da minha primeira coluna da minha planilha e repassando para a minha primeira coluna do meu list box. Aqui só retornou um registro porque eu estou pesquisando exatamente o código do produto, perfeito? Se eu digitar 1, só vai trazer o produto número 1. Se eu digitar o 11, vai trazer o número 11. Não vai trazer o 11 se eu digitar o número 1. Não vai trazer o número 1 e o 11, porque é exatamente o que eu estou pesquisando, beleza? Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer, Se eu copiar esse carinha aqui, Ctrl C, e vou dar um espaçamento, vou dar um Ctrl V, dar um outro Ctrl V, mais um e um outro, Então, o que é que eu vou fazer aqui, Aqui é a minha primeira coluna da minha planilha, a coluna A. Aqui vai ser a segunda, aqui vai ser a terceira, aqui vai ser a quarta. Lembra que lá eu não estou trazendo a quinta? Eu vou puxar a sexta. Não tem problema eu fazer isso daqui, beleza? E aqui no meu list box, não. No meu list box já é de forma ordenada da forma correta, A primeira coluna é a 0, a segunda coluna vai ser a 1, a terceira vai ser a 2, a quarta vai ser a 3 e a quinta vai ser a 4. Ou seja, eu vou exibir apenas 4 colunas aparentemente. Não somente essas 4, mas vamos deixar a priori essas 4. Se eu executar agora, vamos verificar se vai funcionar. Vou digitar o produto número 2. Vou dar um Enter e observe, me retornou aqui o 2, que é o código do produto, a minha descrição, a minha marca, a minha unidade de medidas
e o valor unitário, ó. Ou seja, retorna 1, 2, 3, 4, 5. É interessante que eu pudesse fazer o quê, ó? Vamos imaginar comigo. Eu vou querer gerar etiquetas individualmente. Individualmente em que sentido? Vamos imaginar que eu vou precisar gerar etiquetas para um produto, 10 de um produto, 20 de um outro, 30 de um outro. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Partindo desse princípio, eu vou adicionar aqui uma outra caixa de texto, onde eu posso informar a quantidade de etiquetas que eu quero gerar para o produto. Então vamos lá. Partindo desse propósito, observe, ó. Exibir o meu Project Explorer, o meu FRM principal. Lembrando que primeiramente antes da gente gerar as etiquetas, a gente primeiro tem que montar toda a estrutura aqui. Observe, ó, ainda não cheguei nem no layout das etiquetas, perfeito? Então vamos copiar esse objeto, ó, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V, vou colar ele aqui e vou fazer o que? Vou pegar essa label, vou dar um Ctrl C nela, vou dar um Ctrl V aqui e vou colar sobre ela e vamos só utilizar aqui ela mesmo para ser uma coisa intuitiva, beleza? Só para deixar um texto sobre isso daqui, sobre essa caixa, para o meu usuário saber para que ela significa. Então eu vou clicar sobre ela, propriedades, não vou alterar seu name, porque eu não vou manipular ela via código, vou alterar apenas o caption, ou seja, aquele nome superficial que aparece para ele, ó, aparece sobre ele. Então aqui, informe, vou botar aqui, informe quantidade, etiquetas, informe quantidade, etiquetas, abreviado, ó. Então esse nome que vai aparecer lá para a gente, ó, observe, ó, legal? Bom, esse daqui, como eu vou manipular via código, claro, esse aqui eu vou dar um nome intuitivo para ele, ó. Então, deixa eu voltar aqui na minha janela. Então, como eu vou manipular esse objeto aqui via código, eu tenho que dar um nome mais intuitivo ao mesmo, ó. Então, vou chamar ele aqui de txt, underline, quantidade abreviada, etiquetas. Então, esse nome que eu vou dar ao mesmo, ó. Então, a ideia qual é? A ideia é informar a quantidade que eu quero gerar de etiquetas individualmente para cada produto. Então, obviamente, o que é que eu vou fazer aqui também de forma interessante, ó. Esse campo aqui ele só pode aceitar números. Então, nós já aprendemos nessa playlist como fazer isso. Então, basicamente, eu vou copiar um comando e vou colar dentro do mesmo, ó. Então, vamos aqui na nossa aba cadastro, perdão, na nossa aba consulta, aba vendas. Na minha aba vendas, esse é o objeto que eu já configurei para receber apenas números. Então, vou dar um duplo clique nele, vou copiar esse comando aqui por trás dele e vou colar e vou rapidamente recapitular você o que é que ele faz, ó. Vou dar um Ctrl C, vou vir por aqui mesmo, observe, ó. Vou localizar aquele meu txt quantidade de etiquetas por aqui mesmo, ó. Tá aqui ele, ó, txt quantidade etiquetas, ó. Então é aquele objeto que eu acabei de inserir lá. Eu posso vir por aqui, sem precisar ir lá no meu project, sem precisar dar um duplo clique nele para entrar dentro da programação dele. Eu posso vir por aqui mesmo. Então com ele selecionado, eu estou dentro do seu evento principal, que é o evento change. E no meu caso aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou mudar do evento change para o evento keypress, ou seja, o evento que vai controlar a tecla que você pressiona no seu teclado. Por quê? Porque eu quero controlar e quero que você que esteja utilizando o nosso sistema, que você que está desenvolvendo esse sistema juntamente comigo, você que está desenvolvendo esse sistema junto comigo, também controle o que a pessoa vai estar digitando no seu sistema, perfeito? Então eu vou colocar aqui o comando, ó, e vou rapidamente explicar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui de adaptação é copiar o nome do meu objeto, dar o Ctrl C nele e colar sobre o objeto que eu havia copiado, ó. Esse Maximum Legend, eu estou limitando a quantidade de caracteres. Então vamos imaginar que eu posso no máximo gerar 999 etiquetas de um produto. Por quê? Porque eu estou limitando 3 caracteres, ou seja, o máximo que ele vai poder digitar é o 9 3 vezes. Ele pode digitar 1, 2, 3, pode digitar o número que ele queira, mas aqui eu estou limitando a quantidade de caracteres. Então o número máximo de etiquetas que serão possíveis ser gerados serão o número 999. Legal? Ah, Gleice, eu preciso de mais. Então basta você limitar aqui colocando um valor maior. Se você quer 1000 etiquetas, bote aqui 4, ou seja, ele vai aceitar até 4 caracteres. Você vai aceitar o número 1 e os 3 números zeros. Ah, Gleice, eu não preciso limitar, eu quero deixar o meu usuário digitar à vontade. Então comente esse comando, ó, beleza? Então vou remover aqui o comentário, porque no meu caso eu vou deixar limitado a 3 caracteres. O que é que esse comandozinho aqui faz, ó? O select case é uma função muito semelhante ao if, mas ela faz exatamente alguma coisa específica. Então o que é que ela vai fazer aqui, ó? Observe, ó. Basicamente, eu tenho uma tabela eu tenho uma tabelinha disponibilizada na descrição desse vídeo, que é a tabela do keypress, perfeito? A tabela Axis. E nessa tabela Axis,
que é de um site que eu estou disponibilizando, você clica lá, você vai ser redirecionado e acessa essa tabelinha. Então, o que é que essa tabelinha diz? Cada uma tecla desse seu teclado aí tem um valor atribuído a ela. Ou seja, quando você pressiona qualquer uma dessas teclas, você pode estar pressionando a letra A, mas o seu computador não interpreta dessa forma. A letra A tem um significado, tem um número por trás dela, para que o computador entenda que você pressionou a tecla A. Se você pressiona o número 1, para você está pressionando o número 1 do seu teclado. O computador ele não entende dessa forma, ele entende de acordo com uma tabelinha para cada uma dessas letras do seu teclado. De forma resumida, eu só vou permitir que o meu usuário, aliás, o meu usuário pode digitar o que ele queira. No entanto, o meu sistema só vai interpretar os números. Então, se ele digitar qualquer coisa que esteja fora do que eu limitei, o meu computador vai ignorar, perfeito? Então, esse é o que eu quero que você sempre entenda. Então, o que é que o meu usuário vai digitar aqui do meu teclado, o que é que ele vai pressionar, que o meu computador vai interpretar e vai aceitar apenas os números. Então, observe que aqui eu tenho um comentário bem simples, ó, de objetivo, ó, 0 a 9. Isso quer dizer o quê? Que o número 48, o número 0, é representado pelo número 48. O número 1, possivelmente pelo 49. O número 50 pelo número 2. Ou seja, de 48 a 57, basicamente são as representações do 0, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? Ou seja, quando você pressiona o 0, o seu computador interpreta que foi pressionado o 0, ele lê lá o 48. Quando você pressiona o número 1, ele lê lá o 49. Então é isso que o computador processa. Então, se eu pressionar do 0 ao 9, meu computador vai aceitar. Se eu pressionar qualquer coisa que não for entre o 0 e o 9, ele não vai aceitar, beleza? Então é isso que o nosso comando está fazendo, ó. Caso seja outra coisa, ó, observe, ó, keyaccess vai ser igual a 0, ou seja, eu vou anular. Então é isso que o nosso comando está fazendo, beleza? Estou recapitulando isso aqui porque muitas vezes as pessoas têm que acompanhar essa playlist e têm chegado a um vídeo específico e não ao vídeo desde o início, beleza? Então peço um pouquinho de paciência a você que possa ter assistido esse conteúdo desde o início. Então, se eu executar agora, observe ó, o que vai acontecer na prática. Ó. Se eu vir aqui no meu gerar etiquetas, eu vou pressionar qualquer coisa que esteja fora do 0 ao 9. Escute aí o som. Ó. Observe que não sai. Ó. Não aparece lá na minha text box. Agora, se eu digitar algum número, ó, observe que apareceu lá. Se eu vir aqui digitar outro número, ele aceitou. Um terceiro número. E se eu digitar um quarto? Observe, ó, não sai mais nenhum outro número. Porque eu limitei ela a 3 caracteres. Ó. Com Math, Legend, eu estou limitando apenas 3 caracteres. Perfeito? Ou seja, eu estou permitindo que o meu usuário, no máximo, ele gere 999 etiquetas por produto. Perfeito? Então, entendido isso, o que é que a gente vai estar fazendo aqui para finalizar o conteúdo da aula de hoje? Ó? Bom, eu estou trazendo, nesse momento, deixa eu só executar aqui para exemplificar você. Ó. Nesse momento, eu digito aqui o código do produto, dou um Enter e ele traz o produto, beleza? A ideia qual é? A ideia é eu vir aqui informar a quantidade de etiquetas que eu quero gerar. Então eu vou vir aqui, ó, individualmente, vou fazer dessa forma. Vou colocar aqui, por exemplo, 8. Digitei aqui o número da etiqueta. Quando eu selecionar o meu objeto, perdão, vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a quantidade que eu quero individualmente por etiqueta. E quando eu pressionar aqui o produto e clicar aqui no meu adicionar, vou ter um botãozinho aqui adicionar para transferir um registro para o outro. O que é que vai acontecer? Quando eu transferir essa linha do listbox para esse outro listbox, vai vir o que? A quantidade de 8, ou seja, eu estou gerando 8 etiquetas por esse produto. Se eu vim aqui digitar, por exemplo, ó, o produto número 4 e vim aqui colocar 10, eu vou gerar 10 etiquetas do produto número 4. Então a ideia é essa, perfeito? Eu poderia simplesmente utilizar uma text box e deixar padrão, ou seja, tudo que eu digitar aqui, tudo vai ser com a mesma quantidade de etiqueta. No entanto, eu não acho isso daqui tão interessante. E aí, claro, o que você vai aprender aqui, você adapta para a sua necessidade, o que você achar melhor para o seu sistema. Perfeito? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui, ó? Vamos criar um outro botãozinho aqui abaixo. Para quê? Para que eu possa transferir as informações de um listbox para o outro. Ó. Exibir, meu Project Explorer, FRM principal. Vou vir aqui na minha aba Code Barras, deixa eu voltar aqui onde eu estava e vou exibir minha caixa de ferramentas. Observe que caso isso aconteça com você, ó, ela está desabilitada. O que é que eu preciso fazer? Ó? Basta eu clicar em outro canto aqui do form, eu clico sobre ele. Agora eu posso vir exibir. Até lá, minha caixa de ferramentas volta habilitada. Ó. Feito? Então eu vou clicar aqui no nosso botão, tá aqui o nosso botãozinho, ó, botão de comando, cliquei e vou desenhar aqui abaixo do meu listbox. Ó. Se isso também ocorrer com você, observe, eu estou
com ele selecionado. Ou seja, se eu clicar sobre o meu formulário, ele vai adicionar um outro botão sem eu querer, ó. Observe que eu estou com uma cruzinha, ó. Não vai aparecer para você. Observe aqui, ó, uma cruzinha aqui no meu mouse. Se eu clicar sobre o meu form, ó, ele acaba adicionando objetos sem eu querer, ó. Se isso também acontecer com você, basta você clicar em exibir, caixa de ferramentas e clicar aqui nessa setinha. Se você pressionar o ESC, às vezes funciona, às vezes não, beleza? Então, por garantia, clique nessa setinha, ó, que ele vai sair da seleção, ó. E claro que eu não vou precisar mais disso aqui, foi só para ilustrar. Vou selecionar e dar um delete, ó. Então, esse carinha aqui vai ser para transferir, ou seja, adicionar minhas etiquetas para esse outro list box. Então, eu vou chamar ele aqui, ó, de btn underline adicionar etiquetas. Observe aí, ó. E claro, vou mudar esse nome aqui também, ó. Como de botão é esse nome que aparece no meu captcha, ó. Então, eu vou colocar aqui adicionar etiquetas. Bom, como vimos, eu não vou precisar de todas essas colunas no list box. O meu list box aqui tem mais colunas do que eu preciso. Então basta eu vir aqui, desenvolvedor, Visual Basic. Vamos só diminuir aqui um pouco ele. Primeiramente eu vou aqui em propriedades. Ele tem 8 colunas nesse momento, eu vou deixar como 5. Já esse list box aqui abaixo, ele tem 8, mas ele vai ter 6, vai ter uma coluna a mais, porque ele vai ter uma coluna que vai trazer a quantidade de etiquetas. Então eu vou colocar aqui o número de 6, ó. Então vamos só dar uma olhada aqui no nosso título, ó. Código, descrição, marca. Eu não vou ter a medida, a quantidade de estoque, não vou precisar de quantidade de estoque. Vou ter o meu valor unitário e também não vou precisar dessas outras informações, ó. Então possivelmente o meu list box aqui vai... Deixa eu verificar, vou deixar a priori desse tamanho aqui. E aí a gente observa como é que ele vai se comportar, ó. Deixa eu diminuir aqui também. Já esse daqui vai ter o código, a descrição, a marca, medidas, quantidade de estoque, também não preciso dessa informação. Vamos apagar isso aqui. O meu valor unitário, ok. A quantidade, aqui vai ser a quantidade de etiquetas, ó. Lembre-se que ele vai ter uma coluna a mais, ó. Quantidade de etiquetas. E também não vou precisar desse status, ó. Bom, vou diminuir aqui minha label. Observe que eu estou utilizando uma label só e estou digitando dentro dela e dando espaçamentos para não precisar ficar adicionando várias labels, beleza? Bom, deixa eu só reposicionar esse carinha aqui. Também vou reposicionar esse daqui de cima. E possivelmente eu ainda vou diminuir ainda um pouco esse list box, ó. Então deixa eu reposicionar também esse outro. E vamos salvar aqui o nosso projeto, ó, clicando no disquete. Se preferir, pressione o Ctrl B para salvar o seu projeto. Então, você lembra que eu estava configurando lá o list box, a coluna do list box, e eu fiquei até num entrave de configurar aqui para aceitar apenas uma seleção por linha? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir aqui um código propositalmente só para que eu possa ilustrar você, ó. Então, por exemplo, eu vou arrastar isso aqui e vou colocar vários produtos com o mesmo código, só para que eu possa exemplificar, ó. Então vamos aqui, vou digitar aqui o número 4, vou dar um Enter. Ou seja, trouxe 5 produtos. Observe aqui, ó, 5 registros encontrados, ó. Observe que eu ainda posso arrastar um pouco mais, possa diminuir um pouco mais esse carinha aqui, ou posso simplesmente aumentar a largura aqui da minha descrição, ó. Observe que a minha descrição está sobre aqui a marca do meu produto. Então tem espaçamento aqui. Na realidade está aqui toda a descrição da minha descrição, ó. Tá bem... A largura da minha descrição está bem interessante. Ó. O que eu posso simplesmente é só dar um espaçamento aqui no meu título, ó, para deixar ele mais alinhado, beleza? Isso daqui depois a gente faz, ó. Mas o que nos interessa é o seguinte, ó, observe que nesse momento eu estou podendo selecionar apenas um item por vez, ó. Se no seu caso você precisa selecionar vários itens, o que é que você deve fazer, ó? Deixa eu descarregar aqui o formulário, desenvolvedor, Visual Basic, que exibiu o meu Project Explorer, FRM principal, vou clicar sobre ele, propriedades. Se eu vim aqui, ó, List Style, Option, se eu deixar Plain, vamos ver o que acontece, ó. O Plain, se eu não estiver enganado, ele vem como Plain, beleza? O Option aqui é porque eu o configurei para Option. Então vamos lá, vou digitar aqui o número 4 novamente, vou dar um Enter. E observe que o padrão dele, é sem o Option e sem aquelas checkbox. Então esse é o padrão, ó. O Option lá realmente foi eu que mudei para Option, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou descarregar ele, desenvolvedor, Visual Basic, FRM principal, vou selecionar o meu list box, propriedades, vou lá na minha propriedade list style, perdão, minha propriedade do list box, deixa eu selecionar aqui o mesmo, desenvolvedor, Visual Basic, deixa eu selecionar o objeto aqui de forma correta,
o meu list style, ó. Nesse momento, ó, o formato que eu vou estar listando, ó. O meu estilo de listagem, ó, ele tá como plain, que é esse formato sem caixa de texto, perdão, sem o formato de checkbox e o formato de option. Então, vou mudar aqui para, observe, ó, para option. Então, vimos que no formato option eu seleciono apenas um registro. Então, mais abaixo eu tenho uma propriedade que vai permitir que eu possa marcar mais de um item, ó. Tá aqui ela, ó, o multi-select. E observe que ele está como single, ó, multi-select single, ou seja, está permitindo apenas uma seleção, ó, por vez. Então, se eu vim aqui e eu tenho várias possibilidades, ó, eu tenho o multi-select multi e o multi-select extender. Vamos utilizar cada um desses. O single já sabemos como é que ele funciona, beleza? Ele só vai permitir um por vez. Então, vamos selecionar aqui a segunda opção, ó, o FM multi-select multi. Vamos fazer um teste para ver qual é a diferença dele para o outro, ó. Então eu executei, vou vir aqui, digitar o número 4, vou dar um Enter e observe que ele fica nesse formato de checkbox. Tanto um como o outro vai ficar, beleza? O que é que vai diferenciar um do outro, ó? Se eu selecionar esse, observe que eu posso selecionar vários registros, observe, ó. Se eu selecionar esse e sair arrastando, ó, ele não permite, ó. Se eu não estiver enganado, a outra propriedade vai permitir que eu arraste, ó. Se eu não me engano, essa é a diferença. Mas vamos observar, ó. Isso aqui não está selecionando vários registros de uma única vez, mesmo selecionando. Observe, ó, até seleciona em alguma oportunidade, ó. No entanto, ele não faz de forma tão fácil. Observe, cliquei e não sai selecionando, ó. Bom, se eu pressionar a tecla Ctrl e selecionar um outro registro, ele vai fazendo. Observe, ó. Vou pressionar a tecla Ctrl, com a tecla Ctrl selecionada, eu vou arrastar, ó. Ver se ele vai arrastar todos de uma única vez. Não vai, ó. Não selecionou todos de uma única vez. Bom, vamos mudar agora para outra propriedade, para a gente entender qual é a diferença de um para o outro, ó. Então não tenha medo de mexer nas propriedades dos seus objetos. Dessa forma a gente aprende a manipular os mesmos, ó. Então, vou agora mudar para Extender. Então vamos lá, ó. Vou executar novamente, gerar etiquetas, vou informar aqui o código do produto, vou dar um Enter e agora eu vou fazer o mesmo teste. Vou marcar esse e vou sair arrastando, ó, com ele selecionado. Observe que agora esse permite, ó. Observe, ó. E se eu pressionar a tecla Ctrl, ele vai também selecionar vários registros, ó. Vou desmarcar aqui, vou desmarcar e vou pressionar a tecla Ctrl e vou arrastar, ó. Sem precisar pressionar a tecla Ctrl, simplesmente deu só marcar um e sair arrastando, ele já faz isso para mim, ó. Então essa é a diferença. Perfeito? Como eu havia dito, eu vou digitar aqui uma coisa específica e só quero que traga especificamente o que eu digitei. Então, no meu caso, o option vai ser o single. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic, vou vir aqui novamente no meu formulário, meu FRM principal, vou clicar sobre esse list box, propriedades, e vou mudar lá do formato que eu estou visualizando as informações nesse momento, ó, de Extender para Single. Ou seja, só posso marcar um item por vez. Observe aqui que o meu list box acabou diminuindo um pouco, até vou deixar desse tamanho. Vamos executar aqui só para que eu possa ver se esse tamanho aqui já me atende, ó. Observe, ó, esse tamanhozinho aqui já está me atendendo, ó. Feito? A priori eu não vou mexer por enquanto nele, porque o nosso foco nesse momento não é a estética do projeto, beleza? E sim a funcionalidade para que você adapte às suas necessidades. Então, desenvolvedor, Visual Basic. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero pegar o registro selecionado desse list box e transferir para o outro. Como é que eu faço isso, ó? Na realidade, aqui não precisa nem eu verificar qual item selecionado, beleza? Até eu vou utilizar aqui o comando selecionar, depois a gente pode desfazer para ver se há necessidade. Então, o que eu vou fazer aqui a princípio, ó? Eu quero transferir os dados desse list box para o outro. E eu quero transferir a quantidade que eu informar nesse objeto, ó. Então, vamos lá. Duplo clique nesse botão, estou dentro do evento clique, e agora muita atenção, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiramente? Bom, eu vou precisar de uma variável, possivelmente, vou colocar aqui, ó, de um quê? Uma variável chamada x, poderia chamar ela de a, b, c, o nome que eu bem entender, só. E ela vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. E o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui a estrutura which. Vamos colocar aqui a estrutura which e vou colocar o nome do meu list box. Vamos colocar aqui o nome do nosso list box que vai receber os dados ou que vai transferir primeiro. Bom, vamos colocar aqui primeiramente o que vai receber os dados, beleza? Então deixa eu colocar aqui o que vai receber os dados. Então eu vou colocar aqui, ó, which, vou colocar meu me,
listb pesquisa, perdão, list etiquetas 2. Então esse é o listbox que vai receber os dados, não confunda. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu vir aqui novamente colocar which, ó, which me ponto, agora o nome do meu listbox que vai transferir os dados, que vai enviar os dados. É o list etiquetas. Se eu fizer dessa forma, observe, ó, eu estou fazendo juntamente com vocês. Então se der algum erro a gente ajusta aqui, beleza? Então, meu x vai partir de 0, eu estou utilizando a estrutura for next. O meu x vai partir de 0 porque eu não sei quantos itens eu tenho listados lá. E vai até o que? Vai até o meu ponto list count. Ou seja, até a contagem dos itens listados. Agora não confunda uma coisa. Essa propriedade de list count tem nos dois listbox. Só que essa daqui que eu estou manipulando sempre é pertencente à última estrutura which. Ó. Então ele pertence a esse list etiquetas. Lembrando que quando eu faço uma contagem das linhas do listbox, eu sempre coloco um -1 porque ele vai contar um laço. Ele vai fazer um laço a mais. Aliás, ele vai fazer uma contagem a mais, então para que ele não faça um laço a mais, a gente subtrai. O que eu vou fazer aqui, ó? Bom, agora eu vou... Vamos pensar, eu preciso verificar qual é o item selecionado e transferir para o listbox. Então vamos colocar o seguinte, ó, if.selected. Abro o meu parênteses, vou informar a minha variável x, pois eu não sei qual é o item que está selecionado, por isso que eu formo uma variável, e vou colocar igual a true. Isso quer dizer o quê? Se ele estiver selecionado, então você faça alguma coisa. O que eu vou fazer? Então eu vou colocar aqui, ó. Observe, vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar quem que vai receber os dados. Quem vai receber os dados é esse carinha aqui, ó, list etiquetas 2. Só que eu estou utilizando uma estrutura which dentro da outra. Se eu vier aqui colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades desse list etiquetas. Então, querendo ou não, eu vou ser obrigado a informar o nome do meu... listbox aqui, já que eu vou ter dois listbox, um paralelo ao outro, e os dois têm as mesmas propriedades, o VBA aqui não vai conseguir interpretar quem eu estou me orientando, beleza? Então aqui, possivelmente eu vou ter que informar o nome do meu objeto. Vai ficar mais fácil aqui na prática para que você entenda. O que eu estou querendo dizer, ó? O ideal é que eu colocasse um ponto e eu ia acessar as propriedades de um listbox, se eu colocasse um ponto e acessar as propriedades do outro, sem precisar ficar digitando o nome dos objetos. Mas nesse caso aqui eu não vou conseguir fazer isso. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou informar o nome do meu listbox que vai receber os dados. Então, meu mi.list etiquetas 2 .que.list, o que estiver listado. Aí vou abrir aqui o meu parênteses e aí vamos fazer o quê? O que eu vou passar para ele? Eu vou passar... Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Como eu havia dito, estou fazendo junto com você. Se der algum erro, a gente faz um ajuste. Mas pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que ajustar ainda esse código, ó. Eu vou colocar o que? Observe, eu vou colocar aqui uma variável y, perfeito? Eu ainda vou declarar ela, minha variável y, e vou colocar aqui a coluna 0. Ou seja, eu quero repassar para a linha desse listbox, para a sua primeira coluna, alguma coisa. O que eu quero repassar para ele? O que estiver no meu igual, pós meu sinal de igual. Agora sim, eu consigo acessar as propriedades de quem? Desse list acima, o list etiquetas, que é o que está enviando os dados. Então, eu estou listando... Eu estou repassando o que estiver listado nele. De qual linha? Bom, aqui eu vou formular a minha variável x, que é essa variável aqui, ó. De qual coluna? Da coluna 0. E fecho o meu parênteses. Vou colocar aqui o meu end if para fechar essa estrutura if. E o meu next para fechar... Meu next x para fechar essa estrutura for. E aí o que eu vou fazer aqui de diferente, ó? Bom, vejamos. Se eu fizer dessa forma aqui... Primeiro que eu tenho que colocar os nossos endwiths, beleza? Vamos colocar aqui os nossos endwiths. Observe, ó. Acho eu que vai funcionar, vai dar um erro. E vou até deixar aqui ocorrer o erro para ficar mais fácil, para eu poder lhe explicar por que eu vou fazer de uma outra forma, beleza? Então, a priori, acho eu que vai funcionar. Só que aí não vai funcionar a forma que é para ser. E aí vai ficar mais fácil para você entender por que eu vou fazer alguns ajustes. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui de diferente, ó? Vou voltar aqui ao nosso comando para que você entenda. Esse comando aqui, eu estou pegando a primeira linha, na realidade não a primeira linha do listbox, estou pegando a linha selecionada do listbox, daquele primeiro listbox, da primeira coluna, e transferindo para onde? Para o listbox, abaixo dele, para a sua linha, para a sua coluna, beleza? Observe que a minha variável y não deu um valor para ela.
Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que dar um valor. Então, a priori, eu vou colocar aqui um valor 0. Vou colocar manualmente, ó. Só que aqui, se você já entende um pouquinho de VBA, sabe perfeitamente o que vai acontecer. Se eu não informar uma linha de forma dinâmica, eu sempre vou sobrescrever a mesma linha. Então, vou deixar acontecer para ficar mais claro. Então, para que você entenda, ó, vou copiar esse comando, vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Lembre-se que eu vou transferir 5 colunas, ó. Então, aqui tem 4, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5... E eu vou querer transferir também aquela informação daquele objeto que ele informa a quantidade de etiquetas. Então eu vou colar o mesmo comando e vou alterar só isso daqui, ó. Meu mi.txt underline quantidade, o nosso quantidade de etiquetas, se me falha a memória, quantidade de etiquetas. E vou colocar o ponto .text. E obviamente eu vou mudar aqui só os valores, ó. Coluna 0, aqui é a coluna 1, a coluna 2, coluna 3, coluna 4 e a sexta coluna que no caso tem o valor 5, beleza? Ou seja, 6 colunas. O list box de baixo, lembre-se que ele tem 6 colunas. E o que eu vou transferir tem apenas 5. Lembre-se disso. Então, eu vou transferir a primeira coluna, que é a 0, a segunda coluna, que é a 1, a terceira coluna, que é a 2, a quarta coluna, que é a 3, e a quinta coluna, que é a 4. Do list box lá, eu estou transferindo essas informações desse list etiquetas. E esse cara aqui que está recebendo os dados é esse cara aqui, ó. Beleza? Então, observe que mesmo utilizando a estrutura with, eu não consegui simplesmente ignorar isso aqui. Eu sou obrigado a colocar o nome do objeto porque esse list pertence tanto a um listbox como ao outro. Então, o VBA não ia conseguir entender quem eu estou listando, de qual objeto e qual objeto que estou listando o outro, beleza? Então, por isso que eu sou forçado a colocar o nome do objeto. Então, vamos fazer um teste, ó. Creio eu que vai funcionar. Deixa eu só salvar isso aqui. Vai funcionar de uma forma e não é da forma que deve ser. E aí vai ficar mais fácil para você entender o que eu devo fazer, ó. Então vamos primeiramente ver se vai funcionar, ó. Vou colocar o registro número 4, ó. Vou dar um Enter. Lembre-se que ele está repetido. Eu repeti aqui propositalmente só para a gente poder até fazer um ajuste, ó. Observe, eu quero transferir esse cara aqui, ó. O desinfetante Brasil 1 litro campestre verde de 1,95, ó. Se eu clicar aqui no meu adicionar, opa, não foi possível definir a propriedade list índice de matriz de propriedade inválida. Deixa eu ver o que é que ele está reclamando aqui. Ah, detalhe também aqui. Aqui ocorreu um errozinho, observe, ó. Deixa eu clicar aqui no depurar. Então, esse cara aqui, deixa eu ver, esse cara aqui é a linha do meu listbox, perfeito? Que é o listbox que vai receber os dados. Então, aqui já deu um erro que eu confesso que só iria dar mais para frente. Mas já deu o erro a partir daqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só verificar isso aqui. Se o erro procede dessa linha ou da linha abaixo. Eu confesso que daria a parte da linha abaixo, ó. Deixa eu voltar para o meu formulário. E ele não transferiu nenhum registro ainda. Ou seja, realmente ele está reclamando desde esse daqui, ó. Se eu colocar o cursor sobre esse carinha aqui, list 0 da coluna 0. Bom, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Aqui eu vou utilizar, ó, a minha propriedade, vou utilizar a minha variável y e vou dizer que ela vai ser igual ao meu ponto list count menos 1, ou seja, a contagem dos meus itens listados desse cara aqui, e vou subtrair 1, porque você sabe que ele vai sempre contar uma linha a mais, beleza? E eu vou vir aqui, vírgula, a minha variável y, e vou dizer que ela vai ser do tipo integer. Vou dar um OK. Como eu manipulei a minha variável y no tempo de execução, ele não vai aceitar. Vou dar um OK para parar o meu código, ó. E aí vamos executar novamente. O que é que eu vou fazer aqui de diferente, ó? Acho eu que vai funcionar. Vou colocar a minha variável y aqui. Aqui também. E vamos fazer um teste, ó. Aqui é a minha linha. Aqui é a minha coluna. A coluna 0. Aqui vai ter que ser a coluna 1. A coluna 2. A 3. A 4. E a 5. Deixa eu salvar novamente isso aqui. E aí a gente vai fazer um teste, beleza? Para que fique mais claro. Agora eu estou utilizando uma variável. Ou seja, a ideia é que eu pegue de forma dinâmica a linha do listbox abaixo, beleza? Para quê? Para que eu não venha sobrescrever sempre a mesma linha. Eu queria até que tivesse ocorrido isso para que você entendesse por que eu ia utilizar essa variável. Não sei se dessa forma agora vai funcionar, mas vamos fazer um teste. Então vamos lá, ó. Vou vir aqui, digitar o produto 4, vou dar um Enter. Vou pegar, por exemplo, esse produto aqui, ó. Vou dar um adicionar etiquetas. Observe que novamente ele deu um outro errozinho aqui. Vamos entender o porquê e aí vamos corrigir, ó. Erro em tempo de execução 381. Não foi possível definir a propriedade list, índice de matriz de propriedade inválido.
O que seria isso? Quando ele diz índice de matriz de propriedade inválido, aqui é o índice, que seria o valor da minha matriz, ele não está aceitando, beleza? Ele não está conseguindo interpretar. Então deixa eu clicar aqui no depurar, e ele está reclamando ainda da mesma linha. Observe que o meu y, nesse momento, vale menos 1, ó. Menos 1 por quê? Porque eu fiz a contagem dos itens do meu list box e eu coloquei um menos 1 aqui, beleza? Então vamos lá ver o que é que a gente pode fazer aqui para ajustar isso. Então, aqui primeiro tem até um erro bobo, ó. Vamos lá. Primeira coisa. Lembre-se que se eu pegar esse carinha aqui, essa setinha aqui e reposicionar ela, eu consigo fazer o meu comando voltar à execução, ó. Então é o que eu vou fazer primeiramente, ó. Vou arrastar ela aqui. Se observarmos aqui, eu já estou listando, sequer eu adicionei, ou seja, eu preciso colocar um add item. Você há de concordar comigo. Então eu vou copiar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui e vou colocar o ponto add item. E eu vou dar os créditos ao nosso amigo Carlos Pinto, ó, que utilizou o campo comentários em um outro vídeo aí, nos auxiliou que basta eu pegar essa setinha e reposicionar onde eu queira, sem precisar ficar parando o código e começar tudo do zero, beleza? Então, para que você entenda, obviamente eu só vou conseguir listar o que eu estiver adicionando. Então eu não tinha colocado o add item para adicionar, beleza? Então vamos ver se só isso aqui vai corrigir ou não. Acredito eu que ainda não vai corrigir, ó. Deixa eu colocar esse carinha aqui lá em cima do início, ó. Até aqui, ó. Se eu pressionar a tecla F8 nesse momento, embora eu não esteja debugando, embora eu não tenha colocado por interrupção, eu consegui também debugar. Então vamos pressionar o F8, ó, a priori. Vou pressionar o F8. A minha variável aqui tá recebendo um menos 1, então aqui eu já sei que vai dar um erro. Então deixa eu fazer da seguinte forma, deixa eu reposicionar essa setinha de novo. Vou clicar sobre ela e vou reposicionar a mesma. Deixa eu voltar aqui para o nosso comando. Deixa eu pegar essa setinha e vou arrastar aqui, ó. Por que eu estou dizendo que vai dar um erro? Ó? Porque o list box começa da linha 0 e não da linha menos 1, ó. Então aqui eu já sei que vai dar um erro, ó. Então deixa eu comentar esse cara aqui. Perfeito. E eu acho que vai dar um erro mais para frente. Mas vamos fazer o teste, ó. Vou pressionar o F8. A minha variável y vai assumir agora o valor de 0, que é a primeira linha do list box tem que ser no mínimo. A primeira linha tem que ser a 0, não pode ser menos 1, não pode ser negativo. Vou dar um F8. Vou contar agora a quantidade de itens que tiver listados nesse cara aqui, no lista etiquetas. Observe que ele está me dizendo que tem 4 itens listados, porque vai de 0 a 4. Observe, ó, tem 5 registros listados, no entanto eu estou subtraindo, ou seja, vai de 0 a 4, ou seja, vai fazer um laço a menos. Vou dar um F8, eu vou verificar qual item está selecionado. Observe que o primeiro item não está selecionado, então ele pulou isso daqui, ó. Novamente, a gente vai fazer uma nova verificação, vai verificar se o segundo item, que é o item de número 1, está selecionado. Não está também, ó. Então vamos lá, vai verificar se o terceiro item, que no caso é o de valor 2, lembre-se que a primeira linha do listbox vale 0, então está verificando se é o terceiro item que está selecionado. Vamos dar uma olhadinha no nosso listbox, ó. É exatamente o terceiro item, ó, que é o item de número 2, ó, valor número 2. Então se eu pressionar o F8, vamos ver o que acontece, ó. Ele vai entrar no add item, até aí ok, agora vai entrar no meu list, ó. Vou pressionar o F8. Aqui aparentemente não ocorreu erro. Então se eu for no meu listbox, eu vou ver aqui o número 4. Ó. Esse 4 aqui é exatamente esse 4 aqui acima. Ó. Deixa eu mostrar aqui a você. Então esse 4 aqui é esse 4 aqui. Ó. Até aí ok. Ó. Aparentemente está funcionando. Vamos ver num outro registro que eu precisar adicionar. Beleza? Aqui eu sei que vai funcionar perfeitamente. Até aqui. Entenda. Ó. Então vou pressionar aqui novamente. Deixa eu voltar para a janela do VBE. Vou pressionar o F8 e observar que ele vai listando. Ó. Vai chegar nesse carinha aqui, ó, quantidade de etiquetas. Ah, a quantidade de etiquetas está vazia, não preenchi. Deixa eu ver se eu consigo preencher aqui no tempo de execução, ó. Vamos dizer que eu quero 5 etiquetas. Quero 5 etiquetas desse produto aqui, ó. Como eu ainda não atribuí, possivelmente ele vai funcionar. Vamos ver, ó. Se eu der um F8, observe que a quantidade de etiquetas estava vazia, agora tem 5. E se eu for para o meu comando, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa janela. Ele adicionou, ou seja, ó, eu estou gerando 4, eu estou gerando etiquetas desse produto aqui, observe, desse produto aqui, 5 etiquetas dele, ó. E aí, eu posso vir aqui mudar para o número 10, por exemplo, e gerar agora 10 etiquetas de um outro produto. Então a ideia é essa, que eu posso gerar várias etiquetas de quantidade distinta de cada produto, beleza? E aí tem um detalhe interessante, ó. Observe o que vai acontecer agora. Lembra que eu só posso adicionar um registro por vez, beleza? Se eu só posso adicionar um registro por vez, observe o que vai acontecer, ó. Se voltar lá no nosso listbox, eu não tenho mais nenhum outro registro listado, porque eu só posso selecionar um por vez. O que isso quer dizer? Se eu vir para o meu comando, observe o que vai acontecer, ó. Vou pressionar o F8 e aí ele vai continuar verificando, ó. Isso aqui não é interessante, por quê? Vamos imaginar que eu tivesse 100 registros aí.
Eu só posso assinar um por vez. Já selecionei o registro. Já transferi. E aí ele vai continuar verificando item por item desnecessariamente. Então, possivelmente, o que é que eu preciso fazer aqui, ó? Vou colocar um exit for para sair da estrutura for, ou seja, para encerrar, não precisar mais ficar me jogando para de novo o laço de repetição. Eu vou colocar a priori o exit for aqui, acima do meu end if. Se eu não estiver enganado, é aqui que ele vai ficar. Se não for, a gente faz uma correção, beleza? E aí eu vou fazer o que, ó? Tirar o ponto interrupção, perdão, não tinha ponto interrupção, vou clicar só no executar, ó. Então tá aqui o primeiro registro, beleza? Vamos colocar um outro registro, ó. Vou colocar o registro número 5, vou dar um enter. Não encontrou o registro número 5, deixa eu colocar o número 6. Não tá encontrando, deixa eu parar aqui o nosso código. Ah, detalhe, não tem porque obviamente eu mudei aqui os cadastros, ó. Deixa eu arrastar aqui de novo para ter os valores individuais, ó. Então deixa eu executar aqui novamente. E vamos pegar o registro número 5, ó, para fazer mostrar a você, ó. Na realidade vamos fazer da seguinte forma, ó. Deixa eu desfazer isso aqui, vou deixar repetido só para que eu possa ilustrar, ó. Então vamos fazer um teste, ó. O registro número 4, ó. Vou dar um enter, vou pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Cliquei no adicionar, já adicionou rapidamente, ó. É interessante que ele limpe o list box aqui para que eu possa agora fazer uma outra pesquisa, beleza? Não limpou, por enquanto, porque eu não programei para isso. Vou dar um enter, agora limpa. Não tem o registro número 5 na minha base de dados. Vou colocar o número 10. Trouxe. Se eu selecionar ele e clicar no adicionar, observe que ele jogou para baixo do meu outro, ó. Até aí ok, ó. Legal. Perfeito? Ou seja, não precisou colocar aquele -1. Perfeito? Aquele -1 só ocorreu porque eu estava subtraindo. A primeira linha do listbox é a 0. Se eu colocasse um -1, obviamente, se eu tirasse lá a quantidade do que eu tinha e colocasse lá -1 sobre a contagem, ia dar um valor negativo. Perfeito? Então era por isso que está ocorrendo o erro. Só que aqui também é interessante o que, ó? Que a gente coloca validações, ó. Aqui eu gerei, trouxe a quantidade, mas não informei a quantidade de etiquetas, ó. Perfeito? Então, obviamente a gente vai continuar esse projeto, mas eu preciso do seu gostei para eu entender que você quer a continuidade do mesmo. E utilize sempre o campo comentários para deixar aquele seu feedback, para eu entender como é que se você está entendendo tudo, se não está entendendo. Eu precisei do seu feedback para entender e compreender o que é que você está assimilando conosco. Então vamos parar por aqui, por hoje. Eu tenho certeza que essa aula foi produtiva, eu espero que você possa deixar aquele gostei e, se possível, utilize o campo comentários para dividir conosco a sua opinião que você tenha achado dessa playlist. Bom, o nosso canal Programador Excel VBA tem uma meta simbólica para este ano. Uma meta essa que você vai estar edificando o nosso trabalho. Nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Um número esse para simbolizar o nosso bom trabalho que tem sido feito aqui no YouTube. O nosso canal está há pouco mais do que 3 anos na plataforma. Temos mais de 1000 vídeos aqui no YouTube, conteúdos gratuitos. Esses arquivos que a gente desenvolve aqui são disponibilizados aos nossos apoiadores em troca dos seus apoios. Mas os vídeos em si são disponibilizados de forma gratuita a todos. Então todos têm acesso aos vídeos. Claro que os nossos apoiadores têm acesso a algumas aulas extras de outros materiais, perfeito? Então, eu conto com a sua ajuda para que possamos chegar aos 20 mil inscritos. Como é que você pode estar nos ajudando? Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora. Se você conhece alguém que quer aprender Excel também de forma gratuita, compartilhe o nosso conteúdo com essa pessoa. Recomenda o nosso trabalho para mais pessoas. E assim, mais pessoas vão aprender Excel de forma gratuita. E esse é o nosso objetivo. Compartilhar conhecimento. Legal? Então, utilize aí as suas redes sociais, seja grupos de Facebook, de Excel, ou seja, no WhatsApp ou no Telegram, seja grupos destinados a Excel, compartilhe o nosso conteúdo com eles. Tenho certeza que muito mais pessoas vão gostar de aprender Excel de forma gratuita, assim como você está aprendendo conosco. Conto com você! Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!